Ele foi o homem mais rico da história moderna e, sem dúvida, um dos homens de negócio mais inteligentes que já existiu. Sua fortuna era tão grande que equivalia a 1,8% do PIB americano, cerca de 400 bilhões de dólares nos dias de hoje. Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou o Feedback e bem-vindo ao canal Todos os Fatos. E já vai deixando aquele like para dar aquela força. John Davison Rockefeller nasceu em Richmond, Nova York, Estados Unidos, no dia 8 de julho de 1839. Seu pai, William Rockefeller, ou Devil Bill como era conhecido, foi lenhador e depois caixeiro viajante vigarista, que se identificava como médico botânico, vendendo o elixir que supostamente curava o câncer e outras doenças, ou seja, dando golpe nas pessoas. Sua mãe, Elsa Davison, era uma batista devota e sempre ensinou seus filhos a dar valor às coisas e nunca desperdiçar nada porque poderiam precisar disso no futuro. Em decorrência das constantes ausências do pai, John, o segundo filho do casal, foi criado pela mãe em meio a 5 irmãos: Lucy, William Jr., Mary e os gêmeos Franklin e Francis. A família de John mudava de residência com frequência. Quando ainda era menino, John morou em Moravian e em 1851 em Owego, onde frequentou a Owego Academy. Nessa época, John já realizava pequenos trabalhos, cuidava dos animais dos vizinhos e vendia chocolate na escola. Com 12 anos, John já tinha juntado $50, o que equivale a 1.500 dólares nos dias de hoje, e ele começou a emprestar o dinheiro dele aos vizinhos a juros. Em certo momento, John afirmou que foi nesse período que devia fazer do dinheiro seu servo e não ser servo do dinheiro. Em 1853, foi morar em Strangville, no estado de Ohio, perto de Cleveland, que também fica no estado de Ohio, onde frequentou a Central High School. Depois de sair da Central High School, John fez um curso básico de contabilidade por semanas no Folsom McIntyre College. Em setembro de 1855, com 16 anos, John conseguiu seu primeiro emprego como assistente de escritório, trabalhando em uma pequena firma chamada Hewlett Tyrrell. Trabalhava longas horas com prazer e aprendeu todos os métodos e sistemas de escritório. Aprendeu o cálculo de custo de transporte que lhe serviriam mais tarde. O salário total dos seus primeiros 3 meses foi de $50. Já era adepto da filantropia, doando 6% do que ganhava à caridade, aumentando para 10% aos 20 anos. Em 1859, já com 20 anos, John entrou em um negócio de atacados de alimentos com seu parceiro Maurice B. Clark, com $4.000 de capital. Tornou-se rapidamente um homem de negócios, ganhando dinheiro a cada ano que se passava. Após o atacado de alimentos, os parceiros construíram uma refinaria de petróleo em 1863 em The Flat, na área industrial de Cleveland. Para John, a mina de ouro estava em refinar petróleo e não extrair. A refinaria pertencerá a Clark e Companhia, composta por Clark e John e pelo químico Samuel Andrews e os 2 irmãos de Clark. O óleo de baleia se tornará muito caro para a população e era necessário um combustível mais barato para a iluminação. Em fevereiro de 1865, John comprou a parte dos irmãos Clark por $72.500, que nos valores de hoje chega a $1 milhão, e estabeleceu a firma Rockefeller e Andrews. John disse: "Esse é o dia que determinará a minha carreira." Estava bem posicionado para tirar vantagem do pós-guerra e a grande expansão do Oeste o favorecia, fomentando o crescimento das ferrovias e a economia movida a petróleo. Fez grandes empréstimos, reinvestiu lucros e adaptou-se rapidamente às mudanças do mercado e colocou observadores em campos para acompanhar a rápida expansão do setor. John, então, depois de comprar a parte dos irmãos Clark, decide criar um produto padrão, porque nessa época o querosene estava com a má fama no mercado, porque empresas vendiam produtos de péssima qualidade. Aí ele cria a empresa Standard Oil e começa a procurar investidores para produzir muito mais petróleo, e fez acordo de exclusividade com Vanderbilt, na época o homem mais rico dos Estados Unidos e dono das maiores ferrovias de trens do país. Logo depois firmou acordo também com Tom Scott, dono da Pennsylvania Railroad e segundo homem mais rico dos Estados Unidos e concorrente direto de Vanderbilt, com a segunda maior ferrovia do país.
John era tão genial e visionário que fez os dois homens mais ricos dos Estados Unidos trabalhar para ele. A produção dele era tão grande nessa época que ele conseguiu manter contrato com as duas maiores empresas de ferrovias da América. Ele era tão confiante que sabia que as duas empresas dependiam dele, porque manter uma infraestrutura de transporte não era nada fácil e caríssimo, e perder contrato com ele era perder rios de dinheiro ou entrar em uma forte crise. E então se junta Vanderbilt e Tom Scott, colocam a rivalidade de lado para atacar John, pressionando por valores mais altos de transporte. Nessa época, a única maneira de transportar mercadorias por um país inteiro mais rápida era por ferrovias. E você acha que John cedeu aos dois? Claro que não. Ele então decide criar encanamentos de ferro, criando seus próprios oleodutos, ligando suas refinarias e poços de petróleo, instalando mais de 2 km de oleodutos por dia. Ele enfrentou os dois homens mais poderosos dos Estados Unidos e venceu, e mostrou para eles que não dependia deles para continuar com seus negócios. Nessa época, Vanderbilt morre, mas Tom Scott ataca John novamente, criando oleodutos em lugares importantes para Standard Oil. Basicamente, Tom Scott atacava para que John dependesse dele, mas Tom Scott só estava mantendo seus negócios porque ainda tinha alguns contratos com John. Então John decide fechar algumas refinarias, mesmo tendo prejuízo, para falir Tom Scott, e foi isso que aconteceu. Tom Scott faliu. Em uma batalha se ganha aquele que tem mais inteligência e não quem tem mais recursos. A Standard Oil logo dominou o mercado de petróleo e começou a comprar as ações de seus concorrentes. Em 1872 controlava todas as refinarias de Cleveland. A indústria desenvolveu cerca de 300 produtos à base de petróleo. No final da década de 70, a Standard Oil refinava mais de 90% do petróleo dos Estados Unidos. John já era um milionário e o homem mais rico dos Estados Unidos, e suas empresas agora valiam 150 milhões de dólares, o que equivale a 250 bilhões de dólares nos dias de hoje. A Standard Oil tornou-se um monopólio tão poderoso que em 1890 alguns estados industrializados adotaram a lei Antitrust, aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos. A lei Antitrust é um conjunto de leis, principalmente federais, que regulam a conduta e a organização de negócios para promover a concorrência e evitar monopólios injustificados. Para fugir da justiça, John foi obrigado a dissolver seu monopólio e transferir suas propriedades para empresas em outros estados, com diretorias interligadas, onde 9 diretores controlavam as operações das afiliadas, tudo sob sua presidência como maior acionista. Em 1899, as empresas foram reunidas novamente em uma holding, a Standard Oil Company de New Jersey, que existiu até 1911, quando a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou que ela violava a lei Antitrust. A empresa foi dividida em 34 novas empresas, algumas existem até hoje, como a Chevron, ExxonMobil e Manhattan Petroleum Corporation, entre outras. As empresas de John se expandiram pelo mundo. No Brasil, era conhecida com o nome de Esso Brasileira de Petróleo. A empresa ficou conhecida por patrocinar um famoso telejornal, o Repórter Esso, nas décadas de 1940, 1950 e 1960. As ações de cada empresa triplicaram de valor em seus primeiros anos e John se tornou o primeiro bilionário do país, com uma fortuna que valia quase 2% da economia nacional dos Estados Unidos. John se casou-se com Laura Celeste Spelman Rockefeller. O casal teve 4 filhas e um filho: Edith Rockefeller, Alta Rockefeller, Alice Rockefeller, Elizabeth Rockefeller e John Davison Rockefeller Jr. Quando menino, John costumava se gabar que um dia ganharia mais de 100 mil dólares e viveria até os 100 anos. Embora tenha cumprido facilmente a sua primeira missão, John morreu dormindo aos 97 anos, no dia 23 de maio de 1937, em decorrência de um ataque cardíaco, e deixou o seu nome na história como o homem mais rico da história moderna. É isso aí, pessoal. Esse foi um resumo da história de John Davison Rockefeller. Se gostou, comenta algo aqui embaixo. E se não é inscrito, se inscreve e deixa o like. E não esqueça de ativar o sininho para acompanhar mais vídeos aqui no canal. Valeu, é nóis!